Bragantino e Fluminense jogam no domingo, às 11 horas da manhã. Você gosta de jogos de domingo às 11 da manhã? Olha, para assistir, eu até acho que não é ruim, mas eu imagino que para os jogadores é um horário horrível, principalmente em dias de calor. Eu acho que é absurdo no Brasil, um país tropical que faz um calor muito forte, ter jogo 11 horas da manhã, ainda mais no verão, primavera, que tem dias bem quentes. É, vai ser o caso, talvez seja o caso, porque tá fazendo quase que um calor, né, ultimamente no inverno aqui também. Mas esse Red Bull, Bragantino e Fluminense, jogo importantíssimo, o Fluminense com 2 vitórias consecutivas, uma delas contra o Palmeiras, hein? O Fluminense parou de tomar gol depois que o Thiago Silva estreou. Bem interessante esse retorno aí do Fluminense a dias melhores depois de tudo que passou. Ficou um tempão com uma vitória só no Campeonato Brasileiro, agora já ostenta 3, né? Pelo menos isso. Na última semana, o Fluminense ganhou do Cuiabá e também do Palmeiras. Esse jogo é importante, domingo 11 da manhã, pode mexer muito com essa questão física, fisiológica dos jogadores. É a faixa exclusiva do Premier já há alguns anos, né? Então, quando você vê domingo às 11 da manhã, dificilmente é jogo com transmissão do Sport TV e tal. É a faixa exclusiva do pay-per-view da Globo, então só quem tem o Premier vai poder acompanhar esse Red Bull, Bragantino e Fluminense. Eu não curto muito esse horário, não, por alguns fatores, né? Quando o jogo é aqui na capital, por exemplo, eu quero ver um jogo no meu time, eu moro em Santo André, né? Do lado da capital, mas demora umas 2 horas para chegar no estádio. Então eu preciso acordar pelo menos 7h30, 7 da manhã, para sair e ver o jogo. Agora, quando eu tô em casa para assistir, é legal, é aquele joguinho pré-almoço, pré-churrasco de família. Mas eu sou fã de Fórmula 1 e às vezes atropela, né? Tem corrida no fim de semana, Hum. atropela o primeiro tempo do jogo das 11. Por isso que eu não curto muito, não sou fã desse horário nem para assistir jogo. Se eu for falar de cobrir como jornalista, então, aí eu vou falar, vou ficar meia hora aqui discursando contra 11 horas da manhã no futebol. Mas vamos lá, esse jogo então, transmissão exclusiva do Premier, Fluminense precisando muito dessa sequência, né? São 2 vitórias, mas ainda tá na zona de rebaixamento porque perdeu demais. O Fluminense tem 10 derrotas no campeonato e tá com 14 pontos na abertura da rodada. Tem 18 jogos realizados do Campeonato Brasileiro, né? Terminou o primeiro turno com um jogo a menos, mas ele tem um jogo a mais que o Cuiabá, que é quem tá fora. Então, assim, tem um jogo a menos, mas tem uma galera bem pior em jogos atrasados. O Fluminense está 3 pontos atrás do Cuiabá e com um jogo a mais. Então precisa muito pontuar. O Red Bull Bragantino, Stephanie, a gente brinca sempre aqui com o Marinho Saldanha, que é o nosso apresentador normalmente aqui das edições, que é o inimigo maior dos palpites. Se você apostar na vitória, ele perde. Se você apostar na derrota, ele ganha. E ele fez isso de novo na Copa Sul-Americana, porque eu apostava que ele ia ser o único brasileiro que não ia se classificar. E ele se classificou. Passou do Barcelona de Guayaquil. Aliás, John fazendo gol no Bragantino. Então, assim, é um time inimigo dos palpites. O que será que dá pra gente esperar desse jogo no domingo de manhã em Red Bull, Bragantino e Fluminense? Jogo interessante. Quando acabar a corrida, eu vou ver. Olha, foi o que você falou de questão de tá calor e tudo mais. O Thiago Silva, desde que estreou, tá 100% no Fluminense. Mas é aquela história, se tiver muito calor, será que ele aguenta? Não tá tão acostumado com a rotina que a gente tem aqui no futebol de calendário, com o nosso calor, né, morando muito tempo na Europa. Talvez seja um jogo que o Thiago não aguente os 90 minutos, né, e aí pode ser um problema para o Fluminense também. Quanto a retornos, o Bragantino não tem nenhum retorno com relação ao último jogo, já o Fluminense, o Guga volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. Agora com desfalques, o Cleiton, que é o goleiro do Bragantino, foi expulso no último jogo e o Pedro Henrique está suspenso. Já Sacha, Jadson e Thalisson lesionados. Já no Fluminense, Thiago Santos está suspenso, Alexandre, Felipe Melo, Terans, Lele, Lima, Manuel, Calegari e Isaac lesionados. A lista é grande, então eu quero saber de você. Bragantino não vai ter o goleiro titular, né? Também é uma questão a ser pensada. E aí, quem que você acha que leva? O problema é que eu tô começando a me sentir poderoso, porque eu palpito num resultado dá o outro, sempre, toda rodada que envolve o Bragantino. Então eu começo a achar que eu tô escolhendo o resultado. Se eu falar que o Bragantino vai ganhar, é porque eu quero que o Fluminense ganhe. Se eu falar que o Fluminense vai ganhar, é porque eu quero que o Bragantino ganhe. Então eu vou colocar o empate. Aí eu vou me isentar de problemas. Ah, eu acho justo, pelo menos assim, não tem como dar o oposto, tem que como dar outro resultado, mas o oposto não tem como. Olha, eu acho que eu vou com você, viu? Porque o Fluminense tá numa toada boa, conseguiu, né, recuperar de uma vitória em sei lá quantos jogos, agora já tá com 2 seguidas. Eh, mas o Bragantino é aquela incógnita que você disse, cada jogo é uma surpresa, você não pode
botar a mão no fogo para nenhum resultado do Bragantino. Então eu vou de empate também. E convido todo mundo a comentar aqui embaixo qual é o seu palpite para Red Bull Bragantino e Fluminense. Quem vocês acham que leva esse jogo? Se vai ser vitória do Fluminense ou vitória do Bragantino ou empate? Qual